Bom dia! Estamos aqui hoje, a OncoExpress, novamente no podcast, e hoje com a presença de duas pessoas que estão lá com a gente há muito tempo trabalhando. Eu vou apresentar a vocês a Tamara, nossa farmacêutica. Bom dia, Tamara. Bom dia, Márcio. Bom dia a todos que estão nos ouvindo. É um prazer imenso estar com vocês hoje. E a Ana Clara. Tudo bem, Ana Clara? Tudo bem, oi, muito obrigada por chamar. Estou muito feliz de estar aqui. Muito legal estar vocês duas aqui. É um prazer imenso para a gente estar aqui com vocês. Vocês fazem parte do nosso time lá há muito tempo. Eu sei da importância de vocês lá dentro da empresa e por isso vocês estão aqui hoje. Então eu queria começar primeiro com a Tamara. Tamara, a gente sabe do seu histórico, né? Há muito tempo na farmácia, uma família de farmacêuticos, não é verdade? Verdade. Eu e minhas irmãs, né, somos em 3 e as 3 decidiram fazer farmácia. É verdade, isso é legal. Inclusive a sua irmã mais nova, ela que iniciou o trabalho com a gente, ficou muito tempo lá com a gente, a Paloma, né? E através dela que você entrou na OncoExpress, não é isso? Isso, foi através dela. Mais ou menos depois de um ano que ela estava na OncoExpress, houve a necessidade de contratar mais uma farmacêutica para estar auxiliando, né? E aí eu comecei, em 2016. Mas conta um pouquinho de você. Você é formada já há muito tempo, você já veio da área da farmácia, você trabalhou no início, com quem você trabalhou? Então, eu sou formada desde 2012, faz 12 anos. Legal. Que eu sou formada e no começo, meu primeiro emprego foi numa drogaria de medicamentos comuns. Então lá eu aprendi muita coisa sobre esses medicamentos, para que eles servem, né? E a dispensação dos medicamentos, então aprendi muita coisa nesse primeiro emprego. Legal, legal, muito legal, interessante, porque todo mundo começa principalmente de uma drogaria comum. Sim. A drogaria especial, como é a nossa, de medicamentos oncológicos especiais, são poucas no Brasil. Hoje já tem mais medicamentos, mais farmácias com esse foco de trabalho, mas ainda são poucas. E me diga uma coisa aqui, o que te faz motivar a trabalhar na nossa farmácia lá, na parte de medicamentos especiais? Então, começou, assim, desde novinha, eu sempre quis trabalhar na área da saúde. E eu sempre quis um emprego em que eu pudesse fazer ajuda ao próximo, que através do meu emprego proporcionasse um bem-estar para as pessoas. E aí que eu decidi fazer farmácia, né? Sim, querendo ou não, você lidar com um público que está numa situação às vezes muito delicada e tem que ter essa acessibilidade, esse entendimento para tratar com eles, não é verdade? Sim, verdade. E aí me interessei pelos conteúdos que tem na faculdade de farmácia, gostava muito de biologia, química e estuda bastante isso, né? Então o que me motivou foi isso, eu cuidar das pessoas. E assim, a sua irmã mais velha é farmácia também, é farmacêutica. Farmacêutica também. Ela também motivou você a seguir o caminho dela? Ou isso foi uma coisa que tipo, ela não fez, mas eu gosto também de farmácia? Então, no começo, ela motivou, porque foi ela que foi me mostrando as matérias, os conteúdos. Ela que abriu as portas, né? Ela que abriu as portas. Eu queria algo na área da saúde, mas eu ainda não sabia o quê. Legal. E ela foi me mostrando e assim, eu me apaixonei. Que legal. Me apaixonei pela área da farmácia. E aí agora trabalhando com medicamentos oncológicos, então adorei essa área. Tenho aprendido muita coisa com esses medicamentos, o atendimento ao cliente, que é muito importante, essa empatia, né? Porque, como você falou, as pessoas que estão passando por esse momento difícil estão com câncer, então você ter essa empatia com o paciente, esse cuidado. Então, assim, foi muito gratificante para mim. Inclusive, na parte de empatia, de atendimento ao cliente, é a Ana Clara que está aqui, né? Verdade. Então, a Clara que fala muito com os pacientes, ela que está lá de frente, lá direto com os pacientes, no atendimento, né, Clara? Me diga uma coisa, a OncoExpress, ela te motivou, ela te passou o atendimento humanizado para passar para o paciente? Como que é esse atendimento seu junto aos nossos pacientes? Sim, quando foi a minha primeira experiência trabalhando com farmácia, na OncoExpress, nunca tinha trabalhado com farmácia antes, e ainda mais numa área tão, como foi falado, né, uma área tão delicada, né? Até porque você é muito jovem, né? Você veio de uma outra área, porque assim, você é muito jovem, ainda não teve muita experiência com outras coisas, né? Sim. E aí foi assim, está sendo, né? Uma escola para você, né? Sim, porque lá a gente atende clientes passando por diversos problemas, desde um que está com um caso
de anemia, até um que tá num caso mais grave do câncer. Então a gente sempre, desde o início, desde que eu entrei, lá auxiliava para poder falar com carinho com a pessoa, como poder dar esse suporte que a pessoa tá precisando, poder ajudar ela, poder fazer essa ponte dela entre a cura e o tratamento e a cura dela, né? Certo. Então sempre teve esse acompanhamento, fala-se desse jeito, conversa e tal, pergunta e tal, vê o que ela precisa, como que a gente pode ajudar, como a gente pode facilitar esse momento para ela, facilitar Exatamente. essa fase que ela tá passando. E ela tem uma etapa, né? A jornada do paciente, ela inicia desde a ida ao consultório médico, aos seus exames, às suas consultas, até o início do tratamento. No início do tratamento, ele vai procurar a farmácia OncoExpress para estar sendo atendido. Como que é esse início? Ele entra através do celular, do WhatsApp, do telefone, o e-mail? Quais são as frontes que eles chegam até vocês? Ele chega da forma como ele preferir. Se é pelo WhatsApp, por ligação, ou até mesmo às vezes indo na farmácia conhecer, né? Ah, na loja física, na né? loja física, ele pode ir lá conhecer, e aí ele já tem esse atendimento lá com uma pessoa, com um atendente, como eu falei, seja por telefone, pelo WhatsApp ou pelo e-mail mesmo, ele já tem esse atendimento lá. E aí a gente vai ver o que ele tá precisando. Se a gente não tem o medicamento lá naquela hora, a gente já fala, mas não precisa ficar preocupada, a gente providencia pra você, a gente dá um jeito, vai conseguir, atender o paciente, vai né? dar certo. Ah, é legal. E assim, o atendimento WhatsApp que a gente vê hoje muitas vezes nas grandes empresas, inclusive, é aquele atendimento eletrônico, automático, né? A pessoa manda uma mensagem, tem as respostas prontas. Como que é na OncoExpress? É desse jeito ou tem uma pessoa full time lá para atender? Então, sobre esses atendimentos que hoje em dia a gente vê muito em empresa, site, operador de telefone, empresa de compra, é assistente virtual. Todo atendimento que você vai, o primeiro contato que você tem é assistente virtual. Se é por telefone, aperte 1 para aquilo, 2, 3, 4, 5. Se é chat, qual que é a sua pergunta? Aí vai um monte de caixinha de mensagem e demora muito tempo até você conseguir realmente falar com uma pessoa, conseguir realmente ali ter uma assistência. E lá não, lá é diferente. A gente não trabalha com mensagens automáticas, com essa coisa do telefone de várias clique nisso, clique naquilo. Quando a pessoa entra em contato, ela já entra em contato direto com o atendente. Se é comigo, se é com outro atendente, mas já vai direto. Ela já vai, no primeiro atendimento dela, ela vai ver um bom dia, tudo bem, como que eu posso te ajudar? Isso é importante para ter essa proximidade, esse calor que o paciente está precisando, não é? E deixa eu te falar, você comentou comigo que tem muitos pacientes que vão até a loja física fazer a compra, ou pesquisar, ou se informar. Você já teve algum caso assim, por exemplo, que a OncoExpress ela atende um universo de pacientes que estão não só no Brasil, como fora do Brasil, né? Já teve pacientes estrangeiros que teve lá, eu fiquei sabendo de uma história, que o paciente não falava bem o português, mas ele falava muito bem o inglês e o espanhol. E aí eu fiquei sabendo que você atendeu. Me conta essa história aí, como é que foi essa história? Aconteceu. Meu momento de glória. O êxtase, né? Um momento assim, que eu me gabo. E você é autodidata, porque você não fez grandes cursos para estar falando fluentemente, né? Então, aconteceu há alguns anos esse caso. Como você falou, a gente recebe pessoas de outros países que vêm aqui comprar. A maioria vem do Uruguai, da Bolívia e tal, para comprar aqui, falando espanhol. E o espanhol, às vezes, a gente até consegue ali entender, eles conseguem nos entender, então é mais fácil. Só que o caso deste paciente, ele veio fazer uma compra muito grande de uns medicamentos que ia sair muito caro pra ele, lá numa situação, ele tava, tipo, preciso desse medicamento, eu preciso disso, e ele não... E era um medicamento que quase ninguém tinha, tava meio em falta no mercado. Era muito difícil, foi até difícil pra gente conseguir um lugar pra achar esse medicamento. Pra encontrar esse produto, pra fornecer pra ele. E aí, quando ele não tava conseguindo, a gente não tava conseguindo entender, e aí eu vi que ele começou, tipo assim, falar inglês, aí eu... É agora ou nunca, né? Vai ser agora ou nunca. Agora que a gente vai botar a prova, todo o link que a gente já fez. E aí falei com ele, fiz o atendimento. Foi um atendimento que foi
prolongado, porque como era uma compra muito cara, obviamente o cartão dele não autorizou de primeira, né, porque ele estava em outro país. Certo. Então ele ia, voltava. E eu acho que o mais gratificante desse atendimento não foi nem ter falado em outro idioma com ele, mas foi que no final, quando ele chegou para pegar todos os encomendas, ele chegou com uma colega que também estava precisando desse remédio. E esse medicamento, eu me lembro que ele era eu acho que era para o sangue não coagular. E se o sangue coagula, a pessoa, né? Sim, tem um problema de embolia e etc. Exatamente, é muito grave. Então eles precisavam daquilo, vida ou morte. E aí quando ele foi pegar com essa amiga, e aí ela também, falando inglês, conversando, eles agradecendo, ela começou a chorar. Ela começou a chorar. Toda emotiva, né? Porque não tinha um produto. Não tinha um produto e ela começou a chorar e agradecendo. Então acho que esse é o mais gratificante, e uma característica principal do atendimento humanizado é você ter uma ligação direta com o cliente. Sentir ele, né? Se colocar no lugar dele, né? A gente sempre fala assim, é fácil falar quando você não está na situação, né? Mas você presenciar e o que o paciente está passando, ele também te transmite essa situação. E você, Tamara, você também já teve alguma história com algum paciente, assim, que te marcou bastante? Conta pra gente aí. Olha, nesses 8 anos que eu tô trabalhando na Onco Express, teve muitas histórias que me marcaram muito. Mas teve uma que me impactou bastante, que foi um cliente que ele foi na loja, ele estava muito triste, porque ele tinha recebido o diagnóstico que ele estava com metástase no corpo inteiro. E o médico passou um tratamento novo para ele, um medicamento novo que ele ia começar a tomar, e ele foi comprar na Onco Express. E depois de um tempo ele voltou, depois de um tempo que ele estava se tratando com esse medicamento, ele voltou e ele fez questão de mostrar pra gente o resultado do PET scan que ele fez. E constou que teve remissão de 70% dos tumores. Né? Então, assim, ele foi todo feliz. Então, assim, foi muito gratificante ver que através do nosso trabalho, através do medicamento... A vida do paciente em primeiro lugar, sempre. Com certeza. Né? E a gente sabe hoje, né, você principalmente farmacêutica que está atuando de frente com os produtos, a gente sabe da evolução do medicamento, né? Hoje ele tem uma eficiência muito grande, né? Os estudos, as indústrias trabalham ativamente com isso, no desenvolvimento de novas drogas, inclusive, que está vindo no mercado, né? E isso é o resultado, né? É o resultado. O paciente faz o tratamento e aí ele começa a ver a situação dele, né? A sentir que ele está melhorando, né? E deixa eu te falar uma coisa, quando você inicia a sua jornada no dia a dia na Onco Express, você chegou para trabalhar, me conta lá, quais são as suas tarefas lá? Primeiro você chega, tem pedido para enviar, tem medicamento para receber, quais são as suas funções lá no dia a dia da Onco Express? Então, quando eu chego, a gente já vai separar os pedidos para enviar, primeiramente. Aí tem pedidos que nós enviamos, né, por São Paulo ou até para todo o Brasil. Então eu faço a separação, confiro se está tudo certinho, o medicamento, a dosagem, o endereço, né, se está tudo certinho. Então primeiramente a nossa prioridade é enviar os medicamentos. O faturamento emite a nota e você vai fazer a separação para poder fazer o envio. Isso, faço a embalagem, monto o medicamento certinho na caixinha de isopor, quando é refrigerado, quando não é também. E aí depois que eu faço toda a separação dos pedidos, tem mercadorias para receber, né, medicamentos que chegam constantemente. Quando chega lá também, medicamentos refrigerados, medicamentos comuns, né? Aí eu faço o recebimento, a conferência para ver se está tudo certinho com a nota fiscal. Dentro de lote, validade, tem todo um aparato por trás disso tudo, né? Sim, com certeza. Ah, legal. Isso é importante porque é bom passar pro nosso paciente, né? Que essa preocupação nossa, né? Da gente ter expositora lá hoje, que ela tem um controle de temperatura com medição de 5 minutos, não é verdade? E que ela tem autonomia própria de 2 dias, 48 horas, não é isso? Sim. Me conta um pouquinho dessa expositora que a gente tem hoje lá. Essa geladeira, ela é muito boa, ela é própria mesmo para armazenar esses medicamentos refrigerados, que são de 2 a 8 graus, né? Certo. Então tem o termômetro que vai medir 5 em 5 minutos. Além disso, a gente imprime o relatório
dessa geladeira. E além disso, como você falou, tem a bateria. Então, se por acaso acabar a energia, o paciente pode ficar tranquilo que essa vai bateria, receber dentro das condições, né? ela tem estabilidade de até 48 horas. E se acaba a energia, a gente recebe uma mensagem falando que acabou a energia, para notificar. Então, o paciente pode ficar tranquilo que o medicamento está na temperatura ideal. Ah, legal, isso é importante, né? Vale a pena frisar essa informação, né? As validades dos produtos, né? Como é que você trata isso dentro da OncoExpress? Tem um controle? É feito com periodicidade? Como é que funciona? Sim, sim. Normalmente, quando o medicamento já chega na loja, que a gente vai dar a entrada no sistema, o sistema já automaticamente já cadastra tanto o lote quanto a validade. Então fica tudo no sistema cadastrado. E à medida que a gente vai vendendo os medicamentos, o sistema já automaticamente já puxa os que estão com a validade mais próxima para vender primeiro. Certo. E aí no momento da separação, da dispensação, eu tenho que tomar cuidado, Conferir também, conferir né? se está certinho com o sistema, né? O lote e a validade. E além disso, eu faço uma inspeção periódica. Ah, tá. Entendi. Normalmente uma vez por mês, para ver se está batendo o estoque físico com o estoque do sistema, né? e se as validades estão todas de acordo. Ah, legal. E assim, você falou que recebe também, além de medicamentos, você também atende clientes lá no balcão, quando chega um cliente para tirar uma dúvida, enfim, para fazer uma compra junto com a Clara lá, vocês estão no front lá também, né? Vamos imaginar, Clara, que é o seguinte, teve um paciente que ele teve uma situação aonde ele não teve uma experiência muito boa, onde ele fez uma compra anteriormente. Então, o pedido dele não foi entregue, ou foi entregue com atraso, ou não foi entregue dentro das condições adequadas, e ele relata essa situação para você. Como que é esse atendimento com esse paciente que já teve uma decepção, uma frustração com uma compra passada? Como que você conduz essa situação? Então, nessa situação, ouvir o paciente, ouvir o que aconteceu, entender a situação, né, e passar para ele confiança de que aquela situação não vai voltar a acontecer. Mostrar para ele as nossas opções que a gente tem para poder resolver esse problema. Se foi problema no pedido, minha comida não chegou, ou chegou variado, o que pode fazer? A gente mostra as opções que a gente tem para isso. Chegou fora da temperatura, a gente mostra também, a gente pode fazer isso, aquilo, tudo que tiver dentro da empresa, o que a gente consegue fazer, a gente dá as opções para ele e certifica ele de que esse transtorno não vai voltar a acontecer, que a gente tá ouvindo ele, que ele tá sendo ouvido. Certo. E que vamos fazer algo para reparar isso, para que isso não volte a acontecer. Porque é frustrante mesmo, independente de onde foi, a gente pode também, eventualmente, acontecer uma situação dessa, né? Ninguém está livre disso, mas a gente tem que ter esse cuidado para não acontecer, né? Esse cuidado de você realmente passar para o paciente aquilo que você possa cumprir. Ou seja, se você tem condições de entregar o produto em determinado prazo, explique para ele qual é esse prazo. Exatamente. Não é? Porque assim, é frustrante você comprar qualquer coisa, e o prazo de entrega é um dia útil, e te entregar em 3 ou 4 dias, não é? Então assim, é importante ele saber também do prazo que ele tem para receber, e receber dentro do prazo, para também não comprometer o tratamento dele, né? Deixa eu te falar uma coisa, Tamara. Você trabalhando nessa área, né, com as pessoas que você trabalhou, você tem acesso também aos representantes de indústria farmacêutica, de distribuidoras, que eles estão lá, né? Essas pessoas estão sempre passando na OncoExpress para passar informação, medicamentos novos que saem, né? O que você gostaria de passar assim, para o nosso paciente, a sua vivência dentro da OncoExpress? Olha, vou te dar um exemplo. Por exemplo, o paciente, a gente está no Outubro Rosa agora, né? Então é campanha sobre a prevenção do câncer de mama. Qual a importância você vê isso para o paciente, para o cidadão, com relação a essa campanha do Outubro Rosa? Eu acho muito importante essa campanha. Quanto mais cedo você descobrir, a chance de cura é muito, muito maior. Então, a pessoa fazer o autoexame, a pessoa passar sempre no médico para pedir todos os exames de rotina, né? E então, quanto mais cedo você descobrir, a chance de cura é muito maior.
Ah, interessante. Tem que sempre passar no médico, né? E passar e fazer os exames com periodicidade, não é Com verdade? certeza. Eu tive ano passado em alguns eventos de alguns institutos que fazem essas campanhas, né? O próprio Secamargo, o Oncoguia, eles fazem essas consultas virtuais e até palestras, enfim, é muito importante mesmo, né? Com certeza. Claro, a gente acabou de falar do Outubro Rosa agora, e realmente a Onco Express, ela faz uma campanha muito grande nas mídias sociais, Instagram, Facebook, LinkedIn, o blog também, Sim. com muitas informações sobre o Outubro Rosa, né? Deixa eu te falar, quais são os aspectos de um bom atendimento para o paciente oncológico, na sua visão? O paciente, ele chega com você com um determinado problema, mas quais são os principais aspectos que você tem para um bom atendimento? Acredito que, falando nesse ponto de farmácia de oncologia, o principal eu acho que é ter empatia. É você se colocar no lugar da pessoa, é você entender que você está lidando com pessoas diferentes, passando por problemas diferentes. A gente, como eu falei antes, a gente atende pessoas de um caso menor até um mais grave do câncer. Então, você atender com delicadeza, com empatia, é fundamental. É fundamental. É fundamental. É você ter... Você tem que ter uma linguagem bem clara, né, para falar com ele. Sim, com certeza. É você falar, esclarecer, ser claro nas informações para não ficar nenhuma dúvida, porque muitas vezes é a primeira vez que a pessoa está comprando, então ela não entende, entende muito bem como que funcionam as coisas, então é você ter essa paciência para explicar, você ter uma forma também profissional para poder explicar as coisas, e também sempre se mostrar proativo para estar ali para ajudar, para tirar as dúvidas, mostrar que tudo bem perguntar, tudo bem fazer as perguntas, que não vai ter problema. Sim, isso é importante bastante, é muito importante, porque você tem que passar muita confiabilidade para o paciente, né, do que você está falando, né? Porque ele chega com o receituário médico, mas também ele chega com questionamento, né? Exatamente. Então, Tamara, assim, o paciente muitas vezes, além de comprar um remédio, ele quer saber da reação adversa que o remédio pode vir apresentar, para que serve aquele medicamento, e você está lá no front lá para passar essa informação, né? Sim, é muito importante, né? A orientação farmacêutica, a assistência farmacêutica. Então, eu falo sobre os efeitos adversos que pode ter, interações medicamentosas, às vezes ajudo o paciente em que horário que ele deve tomar, se pode tomar junto com o alimento ou não. Todas essas informações o paciente pode entrar em contato comigo, que eu vou esclarecer todas as dúvidas dele, porque é muito importante, né? Fazer o uso correto do medicamento. Já teve até várias vezes, né, que você ligou no laboratório para perguntar, né, do remédio. Porque o cliente tinha uma dúvida que não sabia explicar direito, você foi lá, ligou, e aí depois retornou pro cliente e falou, olha, acabei de falar com eles, pode fazer tal coisa. A indústria tá lá para passar a informação correta e eventual dúvida que a gente possa ter, né? Sim, é verdade. E inclusive até cálculos de produto você faz, né? Alguns injetáveis, quando o paciente tem dúvida da prescrição de quantos ml vai tomar, esse cálculo é a farmacêutica que faz, né? Sim, sim, várias vezes já aconteceu isso, porque às vezes o médico passa pro paciente, mas o paciente não sabe ainda, né, como que faz. Então eu faço o cálculo direitinho de quanto que ele tem que tomar, o horário, todas essas informações eu passo para o paciente. Pode ficar tranquilo que a gente vai solucionar. Tamara, a gente falou ainda há pouco do armazenamento das medicações, né? Dentro de expositoras e etc. Mas tem o controle também externo de temperatura de ambiente, umidade dentro da farmácia, né? Como que é feito esse controle dentro da farmácia? Então, tem os medicamentos que são temperatura ambiente e os que são sob refrigeração, né? Os que são temperatura ambiente, a temperatura ideal é de 15 a 30 graus. Então, na drogaria tem ar-condicionado, tem um termohigrômetro, que esse é um termômetro que mede tanto a temperatura do ambiente quanto a umidade. Certo. E mesmo assim eu faço a medição 3 vezes por dia, para saber se está tudo certinho, a temperatura no ambiente, né? Para armazenar o medicamento corretamente. E aí, quando o paciente compra, às vezes eles têm dúvida, né? Colocando em casa, num local fresco, arejado, longe da luz, longe da umidade, sempre na embalagem original do medicamento para garantir a integridade do produto, né? É o ideal. Ah, legal. E tem os de refrigeração, que é, como eu falei, a gente tem a geladeira própria para isso, e eles ficam
armazenados na geladeira. Esses de medicamentos refrigerados, né? O nosso expositor, ele tem a medição, como você disse, tem o controle, tem a autonomia própria, mas o paciente levando para casa, como que ele armazena numa geladeira convencional? A temperatura interna é a mesma da nossa geladeira? Sim, o paciente, ele pode armazenar na geladeira, não tem problema. O ideal é não deixar na porta da geladeira, porque ali abre e fecha muitas vezes e ali pode mudar um pouco a temperatura. Certo. Então a gente orienta a deixar na segunda ou na terceira prateleira da geladeira, não deixe encostar na parede para não congelar, porque ele não pode ser congelado, sim refrigerado. Certo. Nunca deixar no freezer, né? Só o gelo vai no freezer, o medicamento vai na geladeira normal. Isso é importante, É passar muito para o importante. paciente. É importante ele saber, porque é uma dúvida que cria, né? Onde eu vou guardar? Vou chegar com o medicamento em casa, teve o medicamento lá dentro da expositora, mas como que é essa temperatura interna? Então a temperatura interna dentro de uma geladeira convencional é a mesma da nossa expositora. A Sim. diferença é que a nossa faz a medição e ela tem também o controle de autonomia própria caso venha a ter uma queda de energia, né? Isso é verdade. Ah, legal. Bom, passando para a Clara agora. Clara, o cliente, quando ele chega numa situação que ele está com muitas dúvidas com relação ao produto ou à compra dele, como que você trata esse paciente? Como que é feito esse atendimento? Então, a gente recebe, a gente atende paciente com dúvida do medicamento, dosagem, como fazer o pedido, como que é o pagamento, como que é a entrega, diariamente. Todos os dias a gente recebe algum paciente com alguma dessas dúvidas, se não todas elas, né? E o que a gente faz é explicar quantas vezes forem precisas para ele poder entender, para ele poder ter confiança, passar a confiança de que as formas de pagamento que a gente tem são seguras, que ele pode confiar, que ele pode fazer a compra, porque a gente está lidando muitas vezes com medicamento de alto custo. Então, às vezes é a primeira vez que o paciente está comprando aquele medicamento, muitas vezes é pelo site para entregar em outro estado, então ele não conhece, a gente não conhece fisicamente essa farmácia existe, então ele quer ligar, quer perguntar se é real, quer se certificar de que tudo vai dar certo. Mas e se acontecer um problema, que não sei o que, se atrasar? A gente certifica ele de que a gente faz esse acompanhamento, a gente entra em contato com a transportadora, legal. a gente acompanha, dá esse suporte para ele poder ficar seguro. É como a Tamara falou, se é em questão dosagem, porque às vezes o medicamento, é 1 ml, mas a receita tá 0,7, o que eu faço? Aí a gente passa pra Tamara, que a Tamara olha a receita, bonitinho, explica certinho. Mas de um todo, a gente tem que passar maior segurança para o paciente comprar sem medo. Tá, e se um paciente ele tá muito bravo, porque ele tá com determinada patologia e ele chega no atendimento já muito estressado, muito bravo, e chega a alterar a voz, como que você conduz essa situação? Esses são sempre o mais difícil de se lidar, os pacientes, paciente irritado, são os que você tem que mais respirar fundo. No dia a dia, hoje, com esse estresse, né? Gente, as pessoas não têm muita paciência. É tudo e às vezes quer pra ontem o produto, enfim, ele chega com uma série de dúvidas e também irritado, né? Sim. E aí, como é que nessa situação, a gente tem que o primordial numa situação para você lidar com um paciente, com um cliente que tá irritado por algum motivo tenha calma. Respira, não tem por que ser grosso ou desrespeitoso com o paciente, porque além do atendente estar sendo antiprofissional, não vai levar a nada. O paciente vai continuar irritado, vai continuar com problema e vai acabar até perdendo, né? Vai acabar perdendo o cliente. Então tem que ouve, deixa, se ele quiser gritar, xingar, deixa ele falar, deixa ele falando. Quando ele parar de falar, quando ele te der a oportunidade, aí você fala, explica, se der algum problema no pedido dele, explica as opções que tem para poder resolver. Olha, aconteceu isso? Desculpa por essa situação, desculpa por esse transtorno. Essas aqui são as nossas opções para reparar o que aconteceu e pode ficar tranquilo que isso não vai voltar a acontecer. Legal. Porque você não dá outra opção para ele, além dele se acalmar. Porque ele vê que você... você não pode entrar no atrito com ele, né? Exatamente, com certeza. Você tem que escutar e entender o problema dele. Hoje, a gente pode dizer que a gente tem uma entrega expressa aqui em São Paulo, em Grande São Paulo, em média de 2 horas, né? Uhum. Isso é importante para o paciente, né? Que ele precisa na hora, né? Ele liga querendo remédio na hora, 3 horas da tarde. Daqui a pouco eu vou para a clínica. E a gente...
Tá bom. Então vamos lá. Vamos correr atrás, vamos entregar. Correr né? atrás, vamos ver. Então, beleza. Já pede, já pega. Enquanto uma vai fazendo a nota, outra já vai embalando, já vai fazendo isso, outra chama o transportador e vai. Tudo pra poder atender o paciente e ele ficar despreocupado. Ah, legal. A gente tem aquele surtinho na hora, né? Meu Deus, o que a gente vai fazer? Mas no final sempre acaba dando certo. E a Tamara tá junto lá também pra conferir certinho, né, Tamara? Isso é importante lá. Normalmente chega dentro do prazo que ele pediu, né? Sim. Ah, legal. Então, Tamara, nessa jornada que você tá na OncoExpress, o que você aprendeu trabalhando nessa área e o que as pessoas deveriam saber? Então, uma coisa muito importante que eu aprendi foi que o farmacêutico, a drogaria em si, é o ponto mais acessível de apoio para o paciente. Então, o paciente, ele vai na drogaria, ele questiona as dúvidas dele e a gente dá essa orientação, esse suporte. Então, isso eu achei muito importante, né? Essa importância da drogaria e do farmacêutico com o paciente. A satisfação em saber que o nosso trabalho está proporcionando bem-estar, né? A preocupação principal é o paciente, né? Bem-estar, saúde para o paciente, qualidade de vida para o paciente. Então, isso é uma das coisas mais importantes que eu aprendi. E cada dia eu aprendo uma coisa nova, porque a indústria farmacêutica, a medicina vai sempre avançando, então cada dia eu vou aprendendo algo novo. Então a gente não fica estacionado, a gente vai aprendendo cada vez mais. E hoje também, Tamara, assim, a gente também evoluiu muito na parte tecnológica, né? Então hoje a gente tem sistemas lá para acompanhamento de pedido, para o envio do produto. Quem faz esse acompanhamento lá, a postagem na transportadora, tem o rastreamento, a gente passa para o paciente, como é que funciona? Isso, a gente está sempre acompanhando, a gente é responsável desde que o medicamento entra até chegar na casa do paciente. Então a gente tem o rastreio, a gente vai acompanhando se está tudo certo, se vai chegar no prazo certo, na temperatura adequada, quando o paciente também recebe, a gente já tem esse controle, né? Esse controle. Ah, legal. Então a gente está sempre acompanhando até o medicamento chegar na casa do paciente, a gente é responsável por isso. E ele recebe o rastreamento também para ir acompanhando, né? Recebe o rastreamento, qualquer dúvida também que eles tiverem, eles ligam pra gente, a gente dá todo o suporte, né? Ah, legal. E assim, a gente tá chegando no fim da nossa conversa hoje, né? E eu queria perguntar para você, quais são os conselhos que você daria para uma pessoa que está iniciando nessa jornada de farmácia, assim, de farmacêutico? O que você diria assim, olha, eu te sugiro que você faça isso, eu acho legal, eu não acho, o que você sugere? O que você tem a falar? Olha, a pessoa precisa, primeiramente, ter muito amor pelo que faz. Então, ter certeza de que é aquilo que a pessoa quer fazer. Porque a pessoa vai fazer isso pro resto da vida. Então, tem que ser algo que a pessoa ame. A pessoa tem que se dedicar, a pessoa tem que se esforçar, buscar mais conhecimento, né? Ampliar seus conhecimentos. E eu acho importante também conversar com pessoas da área, que já são experientes. Ah, legal. Porque vai dar conselhos do que fazer, como seria. Então, acho que isso é o principal. E estudar bastante, né, Estudar Tamara? bastante. Como eu falei, a medicina, a área farmacêutica está evoluindo. Tá sempre evoluindo, né? Medicamentos novos. Então, tem que sempre estudar, ampliar seus conhecimentos. Eu acho que isso é o mais importante, ter muita dedicação. Dedicação. E hoje a gente vê o mercado farmacêutico, de uma forma geral, como ele tem uma preocupação grande com o paciente. E o profissional, ele tem que estar ciente, se ele entrar nessa área, que essa é a principal preocupação dele, né? Com certeza. A vida, a saúde do paciente está em primeiro lugar. Né? Tamara, a gente está encerrando, mas antes eu também queria saber de você, até pro profissional que está pensando nessa área, tem muitas pessoas que elas tentam se automedicar, né? Viu na televisão, viu na internet, pesquisou, algum amigo falou, enfim, e ele quer se automedicar, usar algum medicamento para determinada patologia, enfim. Ele entra em contato com vocês. Como é que é essa situação? Como é que lidar? Já aconteceu de pacientes pesquisarem na internet e quererem comprar um medicamento. Só que assim, a gente não pode vender, porque o medicamento tem que ser sob prescrição médica, né? É muito importante. Prescrição, né? E assim, tem vários tipos de câncer. O tratamento é altamente personalizado, individual para cada um, né? Então,
um remédio que possa ser bom para um tipo de câncer, para outro não pode. Então, assim, é importante passar no médico, ter a prescrição, tudo certinho. Então, não é o ideal se automedicar. Mas já aconteceu. Já aconteceu, né? A gente explica isso, para passar no médico primeiro. Se consultar, fazer os exames, etc. Por mais que a pessoa às vezes pesquisa no Google e vê que medicamento X serve para aquilo, porque às vezes muitos medicamentos são criados para uma função, mas acabam servindo para outras que são bem diferentes, né? E a pessoa vê no Google, esse medicamento serve para isso, vou lá comprar. Não é bem assim que funciona. Assim, né? Não e tem casos Google, assim, né? Tem, já recebemos várias ligações e o paciente ficou irritado porque a gente não falou. Só que eu falei, você passa no médico, pega a receita, quando o senhor tiver com a receita, retorna pra gente, que aí a gente faz o atendimento, vai te passar o remédio, certo? Mas, gente, não significa que o Google falou... Peraí, rapidinho que eu vou refazer, que ficou feio essa parte. Não tem problema. Não significa que o Google só essa parte. Fala isso. O restante ficou bom. Gente, pelo amor de Deus, vocês viram no Google falando, mas mesmo assim, vai no médico, se consulta, faz o exame, porque às vezes o medicamento serviu para uma pessoa, mas ela não vai servir para o seu caso, que ela não vai ser o certo para você, então passa no médico, pega a receita, que aí o médico sim vai te passar tudo certinho, qual dosagens, que também é muito importante, porque tem dosagem de medicamento que tem uma dosagem super baixa e outra extremamente alta. Exatamente, tem que tomar a dosagem tem correta, que tomar a dosagem correta. Com a receita. Aí a pessoa acaba comprando um medicamento com uma dosagem muito alta, o que pode acontecer com a pessoa, né? Se automedicando. Tá se automedicando, né? E aí o tiro sai pela culatra. É verdade. Então, sempre, gente, apareça com a receita. Não, Google não é médica, gente. Mas é isso aí, ó. Obrigado pela visita de vocês aqui no podcast da Onco. Foi muito prazeroso conversar. A gente está no dia a dia trabalhando, mas às vezes a gente não tem esse momento de descontração, de bate-papo, de troca de ideias no dia a dia, as funções, por mais que a gente esteja presente, mas a gente não tem essa parte lúdica da vida, né? De conversar, de expor e passar para os nossos pacientes, né? Mas é isso aí, eu agradeço vocês duas por estar aqui hoje e é isso aí, seguimos aí. Aê!